Armando Nogueira, mestre no ofício de escrever, diz que ele foi o craque das mais belas expressões corporais que ele viu jogar, mas também a personalidade mais dramática que ele conheceu no mundo do futebol. Gente, jogando aqui pelo Botafogo, ele foi um cracaço. No campo, era o carrasco dos adversários. Os 50 anos da morte de Heleno de Freitas é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Tudo pronto para a sensacional decisão do Campeonato Brasileiro. Entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Colação para a Pega Lotas Dependências do estádio de São Januário. Neste belo domingo de sol com temperatura amena. Ideal para a prática do velho esporte de pressão. Procede-se agora o orçamento do pavilhão brasileiro. E execução do hino nacional. Momentos de grande expectativa no estádio. Bola na linha média do São Paulo. Tenta o domínio Rodrigues, rechaça Nilton. Subiu o balão de couro. Bola cai nos pés de Jorginho. Vislumbra Heleno se infiltrando pelo miolo. Faz o cruzamento. Cabeçada de Heleno. Gol! Gol de Heleno de Freitas para os Carioca. Ô Marco, conta pra gente aí, quem foi Heleno de Freitas? O Heleno de Freitas, ele nasce numa família de muitos recursos, no interior mineiro, São João Nepomuceno. Ele chega no Rio de Janeiro, com 13 anos, em 1933, e vai estudar no São Bento. Quer dizer, depois ele se forma em Direito. São Bento é um colégio da elite. É um colégio da elite, um colégio super... E depois ele se forma em Direito, na Faculdade Nacional de Direito, e então ele poderia exercer um cargo de advogado, de juiz, de diplomata, de desembargador. Ele falava línguas, ele era muito elegante, só que o que ele mais gostava era de ver a torcida gritando o nome dele. Então, apesar dele frequentar os grandes cassinos da época, as grandes boates da época, ter um Cadillac na garagem, ter ternos de Casimiro inglesa, que ele não gostava da produção nacional, ele adorava ter 10 mil pessoas gritando o nome dele, e aí ele decidiu também jogar futebol. E ele foi um bom jogador? Ele foi um excelente jogador, cabeceador, goleador, é um dos maiores artilheiros da história do Botafogo até hoje, e ele era da seleção brasileira, numa época em que ele jogava com o Zizinho, Domingos da Guia. Então, até hoje, para muitos, o grande quinteto ofensivo do futebol brasileiro foi nesse tempo, com Jair Rosa Pinto, Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair e Ademir Menezes, o Queixada. Enfim, 5 atacantes de peso, onde o Heleno era tão bom que colocaram ele de centroavante. O Ademir Menezes, centroavante do Vasco, artilheiro da Copa de 50, jogava de ponta esquerda para o Heleno poder brilhar e poder chamar a torcida para o estádio. Conta um pouco a história do começo assim, da vida esportiva dele. O Heleno chega no Rio de Janeiro com 13 anos de idade, em 1933. E aí ele vai morar em Copacabana, na época Copacabana glamurosa, era grande Copacabana. O Heleno mora na Conselheiro Lafayette, que é no posto 6, e ele imediatamente vai para a praia fazer amigos, com 13 anos de idade. E os amigos que ele fez, Sérgio Porto, João Saldanha, Sandro Moreira, todos jogavam no time do Neném Prancha, que era o treinador famoso de frases impagáveis, enfim. E o Neném Prancha, então, foi o primeiro treinador do Heleno, botava o Heleno de zagueiro e o João Saldanha de centroavante. Depois, com o tempo, inverteu essa história, o João Saldanha ficou dando as butinadas nele lá na defesa, e o Heleno vai para o comando ataque. Agora, eu imagino os diálogos dele com o João Saldanha, porque o João Saldanha, nosso querido João Saldanha, também era muito brigão, muito
polêmico, né? E eles têm casos engraçadíssimos, porque inclusive numa época que eles eram dois garotões, o Saldanha, filho de dono de cartório, enfim, quase um playboy na época, muito mulherengo, assim como o Heleno, enfim, eles decidem morar juntos. E esse morar juntos foi um... Eles moraram juntos, hein? Foi por um período, acho que por alguns meses só, porque foi um terror para a vizinhança, porque os dois faziam festas homéricas, regada muita bebida, muitas mulheres, e que varavam a madrugada, isso em 1942, 43, quer dizer, é um outro Rio de Janeiro, uma outra época, né? Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, diga com você, a hora é boa e o samba começou. E fez convite a um tango pra parceiro. Em 1948, Heleno de Freitas vai para o Boca Juniors, na Argentina. E Luiz Mendes é o único locutor esportivo brasileiro a narrar tal fato. Como é que foi o jogo? O jogo foi sensacional. O Boca Juniors não ganhava há 12 partidas. E a contratação do Heleno de Freitas se deveu efetivamente a esse detalhe. O Boca Juniors precisava sacudir a sua imensa torcida, porque o Boca é o Flamengo da Argentina. E a torcida andava muito desgostosa. Mas quando essa torcida soube que o Heleno havia sido contratado e iria estrear contra o Banfield, no bairro de Banfield, de Buenos Aires, a torcida se mobilizou e foi inteira para o estádio. E, na verdade, o Heleno foi o grande motivo disso. Porque o Heleno, 2 anos antes, havia participado de uma seleção brasileira que disputou o campeonato sul-americano e que teve uma linha de ataque que ficou famosa e até hoje é considerada uma das maiores da história. Então, essa linha que marcou época fez um sucesso extraordinário na Argentina. O Brasil não ganhou a Copa América porque não ganhava nunca, só ganhava dentro de casa. Ganhava a Argentina ou ganhava o Uruguai nesse tempo. Então, mesmo assim, a seleção brasileira sempre apresentava um bom rendimento técnico e eles gostavam muito da forma como os brasileiros jogavam. O Boca Juniors faz uma proposta ao Botafogo, só que o Heleno era tão Botafogo que às vezes confundia se ele era maior ou menor que o Botafogo. E o Heleno não queria sair do Botafogo. Então, o Carlito Rocha, que era o presidente do Botafogo, ele falou para o presidente do Boca: olha, nem que dobre essa proposta, a gente vai perder uma referência nossa, aqui, um ícone nosso. E aí o Boca Juniors, em vez de dobrar, triplicou a oferta. E aí ficou difícil, tanto para o Botafogo quanto para o Heleno. Então o Heleno foi, digamos, o representante desse futebol que eles admiravam. E reforçou o Boca Juniors. E o jogo foi realmente muito a feição desse grande jogador brasileiro. Por quê? Porque ele fez 2 dos 3 gols que o Boca marcou. O Boca venceu por 3-0. Eu ontem cheguei em casa, Helena, te procurei e não encontrei, fiquei tristão a chorar, passei o resto da noite a chamar, Helena, Helena, vem me consolar. Anselmo, eu sou fluminense, estou me sentindo em casa. Foi a torcida tricolor que apelidou o Heleno de Gilda, né? Mas olha aqui, velho, deixa eu ler para você um outro tricolor, que é foi o Nelson Rodrigues. Ele fez uma crônica sobre esse lado mulherengo, lá do Heleno. Aí ele dizia que o Heleno era um grande namorador, que o Heleno tinha ido visitar um amigo que estava doente. Aí chegou na casa do amigo, todo mundo se apaixonou por Heleno. A mãe do amigo, a empregada do amigo, a mulher do amigo. Mas essa crônica do Nelson Rodrigues era a respeito de um boato que tinha circulado de que o Heleno tinha tido um caso com Evita Peron. Aí, pô, esse caso da Evita Peron
com a Helena de Freitas é tudo que o Nelson Rodrigues... Mas teve mesmo? Ninguém sabe, né? Não sei, eu sei que o Nelson, ele termina assim. Digamos que ele foi um momento, e nada mais que um momento na vida de uma grande mulher. Agora eu quero ler outra coisa, que é o seguinte, é o Gabriel Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques, que conheceu Heleno jogando na Colômbia, e lá na Colômbia o Heleno se apresentava com os dois Helenos, o encrenqueiro, o brigão e o Heleno fantástico nos campos. Então o Gabriel Garcia Marques escreveu sobre Heleno dizendo o seguinte: em nenhum caso uma partida da qual participe Heleno tem possibilidade de se transformar no fracasso, porque vaiar da mesma maneira como aplaudir é uma forma coletiva de reconhecer publicamente um fato. Heleno de Freitas. Ele é um espetáculo, né? Exatamente. José Tolendal é colega de ginásio de Heleno de Freitas. Você lembra, criança, do Heleno e de seus irmãos na escola e jogando futebol também? Eles jogavam. O ginásio tinha um bom time de futebol. O Heleno não jogava, não. Jogava mais era o Heraldo e o Oscarzinho. É que mais jogavam futebol no time daqui. Era um time ótimo. E é nessa época que ele usava esse gorrinho? Ele usava esse gorrinho do Flamengo. Como é esse gorrinho? Era um gorrinho de crochê, uma cumbucazinha, né? Ele punha ele assim meio de lado, ele olhava pra gente por cima, né? Eu sou o Heleno. Já tinha esse negócio. E jogava tão bem futebol quando veio a jogar? Jogava muito bem, né? Principalmente, ele tinha uma impulsão para saltar muito grande, né? Então, na cabeça, ele era imbatível, né? Saltava muito bem. E dizem, eu não posso garantir, que ele que inventou a jogada de matar no peito e antes dela cair, mandar para dentro. Ele que fez primeira vez esse tipo de jogada, né? Vou beber para aqui. O caso dele se agravou muito, porque ele era viciado também em cheirar éter e lança-perfume. Então isso agravou. Uma coisa associou a outra, que o éter e o lança-perfume também estraga o cérebro de qualquer um. Como o álcool, né? Estraga. Então, instigado mais por esse éter e por esse lança-perfume, a doença evoluiu muito depressa. E mais na época, foi um trabalho danado. Naquela igreja que tem de frente, o repórter subia na torre, com filmadoras talvez de mais alcance, para ver se pegava o pátio da casa para filmar o Heleno. Por sorte, ele não dava ângulo para pegar, né? Mas foi uma coisa, só você vendo. E depois saiu escrevendo como o Heleno era, como deixou de ser, tudo mentira. O Heleno era internado no hospital Colônia, indigente, abandonado pela família. Mentira pura, ele sempre foi internado em clínicas particulares, pagando o Heraldo e o Oscarinho, pagando não só a pensão dele, a parte médica a gente não cobrava, né? Mas a parte médica, como também todos os extras que ele precisava, né? De uma roupa, quando eles não traziam, às vezes precisava de uma roupa, cigarro, que ele gostava muito, gostava assim de um doce de vez em quando, né? Tudo isso a gente fornecia a ele, a família pagava tudo direitinho. E as mulheres da vida dele? O Heleno de Freitas sempre Ele se casou, ele teve filho? Ele sempre foi muito mulherengo, mas chegou uma hora que ele precisava, né, tentar experimentar a vida de casado. Como o Heleno de Freitas era um cara de estirpe, enfim, ele se casa com uma filha de diplomata. A Ilma, a mulher dele, era filha de diplomata, tinha morado na Romênia, tinha morado em Madrid, tinha morado em Berlim. Então, era a mulher certa para o Heleno. E eles fazem um casamento, eles se casam até sem muito planejamento, muito rápido.
o casamento em Copacabana e a cerimônia desse casamento foi no Country Club. Meu Deus. Para você ter noção de quem era o Heleno de Freitas, porque o Ibrahim Suede, dos maiores colunistas daquele tempo, ele não conseguia a carteirinha de sócio do Country Club. O Heleno de Freitas fez a recepção do casamento no Country Club. E no casamento dele eram personalidades como Augusto Frederico Schmidt, Walter Moreira Salles, todos presentes, muita gente influente, botafoguenses, homéricos, que estavam lá prestigiando um ídolo que na verdade era um dos seus, né? Porque poderia estar em qualquer jantar, em qualquer lugar com o Heleno. O Heleno era amigo do Beijo Vargas, do irmão de Getúlio, enfim. Então foi um casamento muito concorrido, que o Heleno na verdade teve que entrar pela porta dos fundos da igreja devido à quantidade de fãs que tinham. Na porta esperando a chegada dele. O Heleno teve um casamento só, desse casamento um único filho, e esse filho, na verdade, ele só teve 2 anos de contato com o pai. Você sabe que, pesquisando a história do jogador Heleno de Freitas, a gente descobriu uma ligação com essa música, porque na verdade é o seguinte: o Heleno, ele era de família rica, abastada, e o sogro era um diplomata muito amigo do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi também do diplomata. E o Vinícius contou, né, que tinha feito esse poema e tinha dedicado esse poema ao Heleno. Você já tinha ouvido essa história, não? Não. Ao casal deve ser, então. Ao casal. Aos olhos da amada? Então, Ana, canta pra gente. Oh, minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus. São tocas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. Oh, minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Oh, minha amada, de olhos ateus, quem dera um dia quisesse Deus que eu visse o dia no olhar mendigo da poesia